Olá, seres humanos! Feliz Ano Novo! Yay! Como vocês estão? Foi bom Ano Novo? Enfim, fazia muito tempo que eu não vi uma história de terror da hora no cinema, principalmente de vampiro, que deveria ser uma criatura que todo mundo deve ter medo e tal, mas os cinemas ultimamente fizeram os vampiros virarem uma coisa muito gostosa de se ver, muito bonita, muito majestosa. Então acreditem, minha surpresa com Nosferatu, o remake, foi indescritível. Que filmão! Nosferatu realmente consegue deixar vampiros sendo algo de terror mesmo. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né não? Então, deixem o like, se inscrevam no canal, aquela coisa toda de sempre. E peguem seus crucifixos de alho que hoje nós vamos falar de um certo vampirão do cinema, o Nosferatu. Nosferatu surgiu originalmente em 1922 como uma espécie de adaptação não autorizada do livro Drácula, do Bram Stoker. Por isso, os nomes dos personagens e alguns outros eventos do livro foram modificados no filme, mas ainda é muito semelhante, tem várias coisas extremamente parecidas nas duas versões do filme do Nosferatu com o livro do Bram Stoker. A versão atual foi lançada no dia 25 de dezembro de 2024 nos Estados Unidos, ou seja, o Natal do pessoal foi com um vampiro demoníaco. E a gente teve o Natal de Sonic aqui, né? Mas tá bom. Esse filme atual conta com a direção de um cara chamado Robert Eggers, que também foi o diretor de um filme recente chamado A Bruxa. Ele dirigiu o filme e junto com ele trabalhou a filha do Pirata do Caribe Johnny Depp, a Lily Rose Depp, com o Doente Verde dos filmes Homem-Aranha, William Dafoe. O filme varia entre cenas em preto e branco e cenas coloridas com uma transição sutil. Sabe, aquela que a cor já começa mais pálida e quando você percebe ela já foi do colorido pro quase colorido pro preto e branco. É muito gostosa de ver essa parte técnica de cores. A história do filme é até que bem simples. Seguindo nos modos originais do filme original, delícia, redundante. E também um pouco do livro também, que no livro do Drácula também é bastante assim. Nosferatu é despertado e procura pelo desejo de um objeto em si, um objeto muito específico. Uma senhora chamada Ellen Hunt. Para isso ele faz um pacto com um advogado e picareta, compra uma antiga residência na Alemanha e convence o marido da Ellen Hunt, um tal de Thomas Hunt, que também é advogado por sinal, a ir na Transilvânia assinar os papéis, sabe, dando baixa na compra, confirmando a compra e tudo mais. O Thomas Hunt trabalha para o advogado picareta do filme. O filme trabalha com o terror psicológico de forma majoritária, então tem poucas cenas com jump scare, apesar de ter jump scares no filme, mas tem muito pouco. Mas a maioria das cenas são, assim, como direi, feitas para te chocar, para passar aquela sensação de medo, de susto, sabe? Não é exatamente susto, é terror psicológico, para você ficar pensando naquilo o filme todo, onde você começa a ter medo pelo que vai acontecer com os personagens, pelo simples fato de você não ver o vampiro na tela. Então o enquadramento é meio claustrofóbico, é tudo muito mal iluminado, aquela coisa, o sol tá brilhando, mas tá muito escuro, é muita sombra. Ou então quando tá os planos abertos sem muito detalhe de cenário, tipo muitas casas, muitas paredes, muitas árvores. Inclusive tem uma cena que o personagem passa tá caminhando por uma estrada, o tal do Thomas Hunt tá indo pela estrada e tem árvore dos dois lados. Na hora que ele começa a entrar nessa parte que tem árvore dos dois lados, parece que ele entrou no túnel do metrô de São Paulo, que fica muito escuro. Você só dá pra ver a luz no fim do túnel das árvores, assim, e é uma cena tensa, pesada. Não acontece nada demais, mas é uma cena muito tensa. E o vampiro Nosferatu, ou nesse caso, melhor dizendo, o Conde Orlok, ele não é tão bonito quanto os vampiros em filmes atuais. Sabe, tipo o Menino do Crepúsculo, que é um vampiro lindo, gostoso, brilhante. Então, o Conde Orlok não tem nada a ver com os vampiros atuais, Drácula, o Menino do Crepúsculo,
o pessoal do Diário de Vampiro, nada. Essa coisa de vampiro bonito, gostosão, seduzente, não acontece aqui. Inclusive, falando nessa coisa de vampiro bonitão, eu vi muita gente reclamando que esse filme ele é muito erótico, ele tem muitas cenas eróticas e calientes. Mas tipo, o que se espera de um filme de vampiro? Assim, historicamente falando em livro, toda a mídia de vampiro é baseada em um vampiro seduzindo uma donzela. Tem aquele jogo do flerte, aquela coisa meio, sabe, aquela tensão sexual ali, latente. Então não faz sentido afirmar que esse filme é muito erótico e não sei o que tem. Tipo, só estão reclamando porque o vampiro é feio, porque o Nosferatu não é um vampiro bonitão? Porque se fosse, sei lá, o Daemon do Diário de Vampiro ou o Menino do Crepúsculo, tava todo mundo se derretendo, né, seus bandos de vacilão? Então, quando o vampiro é feio é filme erótico, quando o vampiro é bonito é romance. Isso não pode não, gente. E outra, o foco do filme não é nessas cenas mais calientes, vamos dizer assim. Apesar de ter várias cenas assim, o foco do filme não é esse. Essas cenas meio que passam, até de certa forma, essas cenas até que passam despercebidas no contexto total. Uma curiosidade bastante aleatória agora é que sim, senhoras e senhores, Nosferatu é canônico no desenho do Bob Esponja. Ele é o gerente do turno da noite no Siri Cascudo. E aparece em vários episódios, assim, não muitos, claro, mas em vários episódios ele aparece. Provavelmente o episódio mais lembrado do Nosferatu no Bob Esponja é o do famoso Zé do Picadinho, que ele fica acendendo e apagando a luz ali. Enfim, após ver o filme do Nosferatu, eu tô ansioso para quando lançarem o filme da Carmila, Vampira de Karnstein. Nessa mesma pegada de terror, porque esse filme deve ser incrível, porque o livro é maravilhoso. E claro, outra curiosidade aleatória, para quem não sabe, o livro Carmila foi escrito antes do livro Drácula. Então, basicamente, seria a vampira original, de certa forma a história de vampiro original, a primeira história de vampiro, o primeiro livro de vampiro pelo menos. E ele é muito intenso, mais sutil, é verdade, bem mais sutil, só que ele é mais tenso do que o livro do Drácula. Então o filme da Carmila deve ser mais tenso que o Nosferatu. Eu tô ansioso para esse filme. E é isso, seres humanos, um bom dia para vocês, feliz ano novo, curtam, compartilhem o vídeo, senão eu mando o Conde Orlok puxar o pé de vocês à noite. E é isso, pessoal, obrigado e tchau!